Falando nisso, essa introdução que eu falei é simplesmente para mostrar a importância do Espírito Santo na igreja, uma igreja verdadeira. Uma das coisas que Satanás mais faz, ele muitas vezes não altera, ele não cria algo totalmente oposto, algo assim que é totalmente avesso, mas ele vai pegar aquilo que é verdadeiro e ele vai mudar pequenas coisas, para que muitas vezes até nós, os eleitos, os escolhidos, Deus, os salvos, não percebam a diferença. A própria Bíblia fala que se não fosse a ação de Deus, a atuação do maligno seria capaz de enganar aqueles que fossem salvos. A não ser a atuação do Espírito Santo em fazer, tomar uma providência, nos socorrer, nos ajudar, nós também estaríamos embarcados em acreditar no que é falso, naquilo que é errado. No texto de hoje, nós já lemos, surgem algumas perguntas. A história de Ananias e Safira. Vocês prestaram atenção no texto? Acho que é uma história que nós já conhecemos bastante. O contexto é que a multidão dos que creram tinham tudo em comum, e a igreja tinha indivíduos que colaboravam com a igreja, colaboravam com as pessoas. Então indivíduos estavam sendo usados por Deus para glorificar a Jesus, sendo usados pelo Espírito Santo, sendo motivados pelo Espírito Santo para agirem em benefício da igreja, glorificando a Deus. Então as pessoas olhavam aquela comunidade e falavam: nunca vi judeu desse jeito. Judeu vendendo, judeu dá tchau assim, ó, tchau. Ele não há, o bolso é com zíper e cadeado. E de repente os judeus aqui estavam abrindo mão daquilo que era a herança da sua família para ajudar pessoas simples. E muitos desses cristãos agora tinham perdido seus empregos simplesmente pelo fato de serem cristãos. Então precisavam de ajuda. E aqui o ambiente era cativador, o ambiente era motivador. O ensino dos apóstolos era incrível. Então todo o ambiente era muito bom. E ambiente de pessoas corajosas, porque mesmo impedidas de pregar o Evangelho, eles não estavam nem aí. Eu vou pregar o Evangelho. Então tudo era muito bom. E era 3.000, passou para 5.000 e agora já perderam a conta, falavam que era multidão. Então quem que não gostaria de pertencer a uma igreja dessa? Então nesse contexto, e sofrendo perseguição e fora e resistindo, vai surgir o primeiro problema grave interno da igreja. E um problema grave interno da igreja afeta a visão que as pessoas têm da igreja. Então é por causa disso que vai acontecer aquilo que a gente relatou. Um casal que pertencia a esse meio, que tinham visto tantas coisas boas, o ensino dos apóstolos, eles tinham compartilhado, pessoas oravam uns pelos outros. Então o ambiente em que eles estavam era de uma coisa, é um ambiente extremamente saudável. A ação de Deus, a ação do Espírito Santo, a comunhão de pessoas dando testemunho de como Deus tinha transformado a vida deles. Nada havia para motivar pessoas a fazerem o que era errado. E vai surgir o primeiro problema. Daquilo que a gente leu em Atos 5, versículo 1 a 11, talvez surjam algumas perguntas que nós vamos tentar responder. Primeira pergunta é: qual foi a motivação do casal para vender a propriedade, reter parte e entregar somente uma parte para os apóstolos? Qual foi a motivação? Por que eles fizeram isso? Se o ambiente era muito bom. Qual foi a natureza do pecado? Foi só mentira? Será que foi só mentira? Porque houve grande severidade. O que aconteceu com eles? Morreram. Não sei se infartados, não sei. A Bíblia fala que deram o último expiro. Expiraram. E caíram mortos. Por que houve tão grande severidade assim, nesse fato de cometerem pecado, fazerem aquilo e de repente perderem a vida? Por que não houve misericórdia e perdão? Se a igreja era tão amorosa, por que aquele erro não produziu misericórdia, perdão? Vem aqui, não faz mais isso, vai embora para casa. Por quê? Será que eles deviam ter dado tudo mesmo? Qual foi o resultado? Isto é, eles morreram, e o que aconteceu depois? Foi bom ou foi ruim?
posso cometer o mesmo erro que eles cometeram? Eu gostaria de convidar vocês a olhar um pouco esse texto. E vou tentar ser rápido, eu tenho dificuldade com isso, mas o que nós vamos falar hoje é um pouco sobre esse texto aqui, é sobre falsidade e falsificação. Qual é a diferença entre falsidade e falsificação? O que é falsidade? O que é falsidade? Não é ser verdadeiro. É uma pessoa que parece, mas não é. Ela usa de falsidade. Ela chega para você e pode dizer assim: você é a minha melhor amiga do coração. Você tchau para ela, ela fala: inventa um monte de história só para te prejudicar. Isso é falsidade. Tem outra ação que você acha que as pessoas fazem que você acha que é falsidade? Alguém tem uma experiência assim? Ou que você fala: isso é falsidade, eu não gosto, eu detesto isso. Falsidade é passar por outra pessoa. Falsidade ideológica É passar-se por outra pessoa. E falsificação, o que é? Existe diferença entre falsidade e falsificação? Falsificar um documento. aquele DVD que a gente tem em casa. Ok, você faz uma cópia pirata. Parece original, mas não é. Então, a falsa... somente em dinheiro. Né? Eu tinha uma pizzaria lá no Brasil, e 2 vezes nós recebemos nota de R$100 lá, e quando fomos no banco, o cara fez o barulho do boi, né? Ele olha para a nota assim... Eu já entendi tudo, perdi 100 lá. Perdi uma pizza e mais um tronco ainda e mais a nota. Não é 100 anos, né? Então, a falsidade é quando você faz algo parecer que é e não é. E a falsidade é quando você parece que é, mas não é. Então, até eu coloquei essa imagem aí da pombinha que representa o Espírito Santo. Então, parece que o que vai acontecer nesse texto aqui é que, enquanto Barnabé estava sendo usado e demonstrava a ação do Espírito Santo, Ananias e Safira mostravam o inverso. Que parecia, mas não era. Vamos olhar uma frase aqui que talvez resuma todo o capítulo. O tratamento severo da falsidade e falsificação evita que o estilo singelo da igreja de Jerusalém seja prejudicado. Tudo estava indo muito bem. E de repente surge essa experiência, essa história. Então a forma com que a igreja tratou, ou o que aconteceu ali, que foi muito severo, visava evitar, prejudicar aquele comportamento tão singelo da igreja. Agora, novamente, eu queria ressaltar para vocês: a força motriz, a energia, a capacitação, a direção, era tudo do Espírito Santo. Tudo que estava acontecendo até aquele momento era gerado pelo Espírito Santo. Até o último versículo do capítulo 4, que falou de Barnabé, tendo uma propriedade, deu e entregou aos pés dos apóstolos para que eles gerenciassem tudo aquilo. Então lembre-se disso, tudo era ação do Espírito Santo, até que acontece essa história. E nós vamos ver então versículo por versículo. Vamos ver em primeiro lugar essa ação. O que aconteceu? Então veja a primeira palavra, entretanto. Por que essa palavra está significando entretanto? Dá a ideia aqui, é a mesma palavra que porém, isto é, enquanto a igreja estava num momento singelo, gostoso, amoroso, tudo estava dando certo, todo mundo se alegrando, puxa, eu nunca pertenci a um grupo tão legal como esse. Entretanto, dá a ideia de que, apesar daquela situação ser tão boa, aconteceu um problema. Então Lucas não vai jogar para debaixo do tapete essa história. Isso é incrível. Deus, em toda a Bíblia, nunca jogou os problemas do seu povo para debaixo do tapete. Talvez nós poderíamos pensar: Lucas, não escreva isso, as pessoas vão pensar mal da igreja, a igreja é perfeita, a igreja não comete erro. Se você escrever isso, as pessoas não vão querer pertencer à igreja. Mas Deus não se preocupa com isso. Essa não é a intenção da igreja. Perfeito só é Jesus. A igreja faz parte
de pessoas pecadoras, que precisam ser resgatadas, que lutam com seus pecados e muitas vezes são até disciplinadas por causa dos seus pecados. Então, entretanto, certo homem, enquanto Barnabé deu, certo homem chamado Ananias. O nome Ananias é muito bonito, né? Ele significa graciosamente dado pelo Senhor. Não sei o que aconteceu no parto de Ananias, mas a mãe dele sentiu que talvez foi um grande presente para ele, foi uma dádiva, porque o parto foi tão bonito que ela preferiu colocar o nome de Ananias, graciosamente dado pelo Senhor. O nome Safira significa, vem daquela pedra, significa bela ou agradável. Olha só que legal, que casalzinho. Ananias foi um presente para sua mãe, Safira foi um presente para Ananias. Que casal, ricos, eles tinham propriedade, eram homens, pessoas bem-sucedidas. Então, o que acontece aqui? Certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, olha só, novamente, tanto o entretanto e o mas. O texto aqui está fazendo um contraponto com a história de Barnabé. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. O que eles fizeram? Venderam a propriedade. Pegaram dinheiro. Separaram. Uma parte nós vamos dar para os apóstolos, outra parte vai ficar conosco. Entenderam o que eles fizeram? Eles estavam roubando de alguém? Não. O dinheiro era de quem? A propriedade é de quem? Eles falaram alguma coisa para alguém? Só fizeram isso. Então, o que acontece? Veja o versículo 3. Então, disse Pedro, Ananias pegou, juntamente com a sua mulher, ele não fez escondido dela, então é um casal que fazia as coisas, olha que coisa, casal com bonitos nomes, que conversavam, que tratavam de coisas em comum, que é muito difícil isso. Os dois entraram em acordo. E é interessante, essa primeira palavra de acordo não fala tanto, mas uma outra vez vai acontecer a palavra acordo, mais no final do texto, que é a palavra de sinfonel, e dessa palavra vem a palavra sinfonia. A sinfonia é quando você tem muitos instrumentos e cada um toca alguma coisinha, mas no geral aquele som bonito. Tem um vídeo que fala assim dessa questão da sinergia, da sinfonia, que toca-se uma música durante quase uns 10 minutos. E cada instrumento entrando na ordem certa, tudo de acordo, tudo certinho, num ponto certo. E de repente, na hora que a música vai terminar, na última nota, sabe o que acontece? Um cara que ficou 10 minutos com 2 pratos na mão, na hora que termina a música, ele só fez isso na música toda. Mas ele estava tão preparadinho que ele não podia ficar dormindo, porque o momento dele ia chegar. Isso é sinfonia. Essa sinergia, esse entendimento, prestar atenção um no outro, quando vai chegar a sua hora. Então, na hora que entrar o violino, na hora que entrar o baixo, isso acontece em esportes, cada um tem que estar no seu lugar naquele momento certinho, né, para cumprir, porque se um não tiver naquele momento, pode estar tudo errado. E aqui fala que Ananias e Safira, eles estavam em sintonia. Eles agiram em sinergia, era como se fosse um grande coral, uma grande orquestra. Então não foi eu acho que não, vou ficar com mais. Não, havia um acordo entre os dois. E aí, reteram parte do dinheiro, Ananias pegou o valor e ele foi correndo. Aqui, gente, eu não sei se ele tem liberdade para isso. Eu espero que as minhas irmãs aqui me perdoem. Mas Ananias saiu correndo para entregar o dinheiro para Pedro. Os dois não vão juntos. Por que será? Quantas horas ela chega depois? 3 horas. Por quê? Se eles estavam tão juntos, por que os dois não foram juntos entregar? Por que Ananias, será que ele foi precipitado? Será que ele estava ansioso? Por quê? Será que ela ficou se arrumando? Pode ser, Tiago. A grande possibilidade.
Eu sei que ele falou com muito medo. Falou meio baixinho, né? Falou meio baixinho. Em quem? Não sei, mas 3 horas depois, talvez, porque merecia ela chegar toda assim, cheguei. Talvez ela falou, bem, deixa a Ananias ir na frente, e aí, quando eu vou chegar na minha apoteose. Vocês vão entender por que isso. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu? E vendido não estaria em seu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio, essa intenção? Não mentisses aos homens, mas a Deus. E Pedro desfaz aqui a ideia de que ele tinha que entregar tudo. Pedro fala, você não precisava entregar tudo, você não precisava vender, você não precisava repartir. Mas qual que era o problema aqui? Mentiram no quê? O que eles mentiram aqui? Será que eles falaram alguma coisa? O texto não fala que eles falaram. A ideia aqui parece que eles, como Barnabé, venderam a propriedade e entregaram o dinheiro. E talvez no meio do caminho alguém perguntou, mas você vai entregar uma oferta? Eu vou entregar uma oferta. Mas por quê? Eu vendi uma propriedade. Oh, o cara vendeu uma propriedade, está entregando tudo. Parece que é essa a impressão. Mesmo sem falar nada, mas ao entregar o dinheiro que foi resultado, que foi fruto de uma venda, no silêncio, talvez não corrigindo, não dando a informação correta, ele produziu a ideia, e essa ideia propagou rapidamente, de que eles estavam dando o dinheiro total da venda. Então, inicialmente parece que é isso. Parece que até no silêncio, não corrigindo as pessoas, eles deixaram a ideia correr que eles tinham vendido e tinham dado o total. Porque Pedro fala, olha, vocês reteram parte. Só que quando Pedro fala assim, versículo 3, Ananias, por que encheu Satanás seu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Pedro fala, se você reservou parte ou não, não é problema. A gente não está querendo que todo mundo dê tudo. É bonito isso. E você não precisava ter vendido. Mas Pedro usa aqui dizendo o seguinte, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Eu gostaria, eu tenho dificuldade de explicar algumas coisas. Mas quando eu trabalhei com esse texto, há muitos anos atrás, eu fiquei assustado. Quem gostou de estudar gramática, quando era no ginásio, no colégio, que tinha sujeito, verbo, predicado, objeto direto, todo mundo gosta. Vocês gostam disso? Deixa eu fazer uma pergunta. Numa frase, por exemplo, a pessoa um dia perguntou para o Joãozinho, Joãozinho, o ladrão roubou o banco, onde está o sujeito? O sujeito está preso, né? Mas o sujeito é o quê? Numa gramática portuguesa, talvez o espanhol é quase semelhante, tem a palavra sujeito. Sujeito é o quê? Não, assim, uma frase. Quem que é o sujeito? Quando você analisa gramaticalmente. É quem faz o ato, é quem faz a ação. Então, numa frase normal, geralmente o sujeito vem em primeiro lugar. Então, ele jogou a bola para o Pedrinho. Então, ele é um sujeito, é alguém. Carlos jogou a bola para o Pedrinho. Carlos é o sujeito. Verbo. Jogar. É uma palavra que denota ação. Então, ela está conjugada numa conjugação bem simples, passado, presente e futuro. Depois tem as variantes de cada tempo aí. Então, o sujeito fez alguma coisa que é o verbo. O objeto direto. A bola. É o objeto, é aquilo que foi usado pelo verbo. Foi usado pelo sujeito, o sujeito praticou uma ação com o objeto direto, com uma coisa, o substantivo ali do verbo. E o objeto indireto? É quem
recebeu a ação. Hã? O Pedrinho. Eu falei Pedrinho? Então o Carlos jogou a bola para o Pedrinho. Então para o Pedrinho é o predicado. E o Pedrinho aqui é o objeto indireto. Ele recebeu a ação. Nessa frase que Pedro falou, ele fala assim: por que encheu Satanás o teu coração para que você mentisses ao Espírito Santo? Quem que é o sujeito? Ananias. Ananias e a Safira, eles fizeram o quê? Mentiram. Mentiram o quê? Porque aí o objeto direto não aparece. Ele fala assim: por que encheu Satanás o teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Então aí não aparece o objeto direto, mas dentro do contexto ele sabe que parece que é o valor, né? O valor que ele entregou não era o valor total. E ao Espírito Santo é o quê? É objeto indireto. O Espírito Santo recebeu aquela ação de Ananias. Ok? Coloca lá, Juninho, então como fica aqui. Próximo. Ali nós temos o sujeito, é o casal. Depois Pedro vai confirmar com eles, eles são o sujeito da ação. O verbo mentir. Objeto direto, o valor, que aí não aparece, mas por causa do texto anterior a gente sabe. Objeto indireto ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo recebeu a ação. Só que essa palavra mentir é uma palavra que muitas vezes em ciência é usada quando eu não sei se é molécula, bactéria, alguma coisa, eles têm os falsos pés. Você lembra disso? Pseudopes. O que era que tinha os falsos pés? Era o pseudopes. Eu não me lembro se era bactéria, se era um vírus, alguma coisa assim, que parecia que era pé, mas não era. A ideia de falso. Então a palavra pseudomai, mentira, aqui ela pode ser traduzida por mentir ou falsificar. Tá? Ok? Então, estamos juntos? Só que no grego, no texto grego que Pedro falou, Pedro não falou que ao Espírito Santo, o Espírito Santo é objeto indireto. O Espírito Santo, na frase de Pedro, é objeto direto. Entenderam? Então Pedro está falando aqui que Ananias e Safira, eles não mentiram ou falsificaram o valor. Eles mentiram ou falsificaram o Espírito Santo. Entenderam? Então vamos colocar outro slide. A melhor opção desse texto seria o seguinte: o casal falsificar o Espírito Santo ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele é tanto objeto direto, Ananias e Safira tentou falsificar uma ação do Espírito Santo. E ele tentou fazer isso contra o próprio Espírito Santo. Por isso que Pedro está assim desesperado. Vamos voltar lá no texto, lá? Versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que você falsificasse o Espírito Santo? Parece que aqui o tom de Pedro não é de ira, é de desespero. Pedro está percebendo a gravidade do que eles fizeram. Eles não somente estavam tentando enganar as pessoas. Pedro fala: reservando parte do campo, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em seu poder. Como, pois, assentaste no coração essa vontade, esse desejo, essa decisão? Você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. Está tentando enganar Deus, está tentando falsificar o Espírito Santo diante de Deus. Daniel, você está percebendo a loucura que vocês fizeram? Mateus 12, 31 fala o seguinte: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Aqui, esse texto aqui, muitas vezes não está se referindo tanto à questão de salvação, mas ela pode ser aquela ideia de você perdoa uma pessoa, mas não absolve. Já vi,
Você entende essa situação? Deus muitas vezes nos perdoa, mas Ele pode não nos absolver. Quando Davi cometeu aquele pecado grave, Deus o perdoou? Deus o perdoou? Perdoou. Deus o absolveu? Não. Ele pagou caro para aquilo. E uma das coisas mais caras que Davi pagou foi o fato de querer construir o templo e Deus não deixou de construir o templo. Blasfêmia é quando você atribui um valor a uma pessoa. Nesse texto de Mateus 12, por que Jesus Cristo fala isso? Jesus Cristo está falando isso porque tudo aquilo que ele fazia era na capacitação, na ação e na direção do Espírito Santo. Os judeus religiosos estavam falando o quê? Que Jesus fazia tudo aquilo no poder de quem? De Beelzebul. Então eles estão dizendo que o Espírito, aquela ação que fazia tudo na vida de Jesus, era o diabo. Eles estão mudando o caráter. Isso é blasfêmia. E Jesus falou: você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe a gravidade que você está fazendo. Então, agora, nós olhando para o texto, em que Pedro está falando assim: por que encheu Satanás o teu coração para que você falsificasse o Espírito Santo? É algo semelhante a isso de Mateus 12. O que Ananias e Safira estavam querendo fazer? Se logo após Barnabé tendo cheio do Espírito Santo, o texto fala, Barnabé cheio do Espírito Santo, pegou, vendeu a propriedade, deu para os apóstolos. Ananias e Safira, conjuntamente, pegaram, venderam, ainda reteram parte do tempo. O que Ananias e Safira queria conseguir com essa ação? Ajudar os pobres? O que eles queriam? Talvez olhando como a igreja reagiu com Barnabé. Barnabé, que legal, vai tomar um cafezinho, tem um churrasco, vamos lá, Barnabé. Puxa, como Deus está operando na sua vida, como Deus tem abençoado o seu coração, você tem sido uma inspiração para a minha vida. Então eles olharam: opa, eu quero isso também para mim. Eu quero essa apreciação, eu quero esse carinho, eu quero esse louvor. Querida, nós temos um brejo lá, vamos vender, a gente fica parte com a gente, a gente está lá, eu não falo nada que é parte. Então a questão aqui, e o Pedro deixou bem claro, a questão não é quanto deu tudo, não deu, se ia dar, não é esse o problema. O problema é que Satanás entrou no coração deles e os seduziu para eles quererem ser igual a Deus. Esse é o pecado de Satanás. Ele quer fazer algo para que a humanidade e as pessoas adorem. Então ele quer reproduzir isso nas pessoas. E ele seduziu. Agora, quando a gente fala seduziu aqui, a gente fala: então na minha sexta-feira não tem culpa. Nós temos uma natureza pecaminosa que quer isso. Nós temos que ter esse controle diariamente, porque nós somos inclinados a buscar a glória que só pertence a Deus. E ali, Ananias, quando viu Barnabé, falou: aqui está a nossa oportunidade. E eles mediram a ação do Espírito Santo na sua vida. Eles quiseram dar a ideia de que estavam sendo usados por Deus. Deus estava agindo na vida deles. Deus estava fazendo maravilhas no coração deles. Ananias e Safira. Vou colocar o nome do meu filho de Ananias e Safira. Não é isso que acontece quando pessoas são usadas por Deus? Elas nos inspiram. E Ananias e Safira queriam ser inspiração para as outras pessoas. Versículo 5. Olha só. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Pedro matou eles? Talvez Pedro levou o maior susto aqui. O que aconteceu? Não sei. Mas Pedro entendia a gravidade do pecado deles. Porque eles estavam contaminando quem era o regulador, quem era o capacitador da lei. Imagina se isso não fosse disciplinado. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços e os servos, os mais jovens, assim, que estavam prontos para servir, fazer qualquer coisinha, limpar aqui e varrer ali, aquele pessoal que está sempre pronto para ajudar, para fazer alguma coisa. Então, levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Triste.
Porque o texto não fala que eles não tiveram honras fúnebres. Não tiveram as carpideiras. Os judeus tinham carpideiras, mulheres contratadas para chorar no velório. Você lembra quando Jesus foi lá com Lázaro? Lá estavam as carpideiras, chorando. Aí Jesus fala assim, não, fica tranquilo, ele vai ressuscitar. Elas começam a dar risada. Aí não receberam o pagamento. Levantando-se os mortos, cobriram do corpo e levando-o sepultaram. No mesmo dia, Senhor, o que está acontecendo? Versículo 7. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias. Imagine. Aí, talvez na cabeça dela, Ananias foi lá, entregou a oferta. A sociedade feminina está preparando um chá para mim. Tapete vermelho. Vão pedir para mim orar, para impor as mãos, e fazer isso, fazer aquilo, porque, imagina o vestido que ela vestiu para isso. E quando ela chega lá, ela vai passando, o pessoal só olhando para ela, assim, o que aconteceu? Ela não sabe que ela está viúva já há 3 horas. Que o marido dela está até enterrado, ela não participou desse funeral. Depois entrou a mulher de Safira, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, Pedro vem direto para ela. Pergunta, ela falou, agora ele vai me dar o microfone para me dar o testemunho. Perguntou-lhe, dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. O pecado não está aqui, mas o pecado é sempre expressado. Ela pode dizer, não, eu estive pensando, acho que a gente deu uma ideia errada, não é bem isso. Se ela tivesse feito isso, ela sobreviveria. Mas o acordo estava tão fechado que ela só pensava em receber a glória indevida. E ela confirmou, sim, portanto. E Pedro tornou-lhe, dizendo, por que você entrou em sinfonia, em acordo, para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos pés dos que o sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, novamente, coitados todos, acharam-na morta e levando-a e sepultaram-a junto do marido. Será que fizeram tudo junto? Vão ficar juntos. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia dos acontecimentos. Por que temor? Por que as pessoas começaram a entender? É somente a mentira? Mentira é algo ruim, terrível. Jacó, os filhos mentiram para ele, ele ficou muitos anos pensando que José tinha morrido. E de repente ele encontra José vivo. Sabe o que significou para Jacó? A dor que foi isso, dele sofrer tantos anos por causa de uma mentira. O pai da mentira é Satanás. Jesus fala lá para os judeus, nós temos por pai Abraão. Jesus, não, vocês têm por pai o diabo, porque vocês mentem. Houve temor da igreja, porque a igreja entendeu que quem direcionava, quem deveria receber agora, quem motivava a sua vida. Eu falei, puxa, não foi, e agora? Se ia ser o melhor, então. Por que pessoas fazem isso? Porque querem essa glória. Querem receber. Algumas vezes inocentemente pensam que estão dando uma palavra de encorajamento, de estímulo, de voluntariedade para que as pessoas sigam em frente, mas estão fazendo algo que o Espírito Santo não mandou fazer. Agora, o Espírito Santo pode mandar fazer? Pode. Ele pode te capacitar para você dar uma palavra para alguém, mas não vulgarmente como tem sido usado. Eu estava pensando em preparar essa mensagem, em selecionar vários vídeos no YouTube do que pessoas fazem dizendo que estão fazendo pela capacidade do Espírito Santo. Mas eu, preocupado com isso, falei, não vou entristecer. Não vou entristecer. Se você tem um desejo no seu coração de fazer algo, vai e faça. Mesmo se você não tem certeza
se é uma orientação do Espírito Santo, mas não venha, se você não tem certeza, não tem convicção de que é do Espírito Santo, não vem com a história de, o Espírito Santo mandou eu fazer isso. Isso é espiritualizar uma vontade carnal, que muitas vezes você pode fazer. Você quer comprar um carro? Vai lá e compra um carro. Errou, assuma as consequências, mas não diga, a não ser que haja uma ação assim categórica e que você perceba que é do Espírito Santo, e ainda assim resista para isso, para não se promover. O Espírito Santo pode agir, mas tristemente que nós temos visto pessoas se usando o Espírito Santo para se autopromover, para dizer, eu sou melhor que você. Isso é sério. É sério. É tão sério. E isso contamina. Isso passa de pessoa para pessoa. E pessoas muitas vezes são forçadas a fazerem coisas que não provêm do Espírito Santo que glorifica a Jesus. Então, quando você vê algumas coisas, peraí, Jesus não está sendo glorificado nisso. Não há santidade nisso. Há carnalidade nisso. Então, não provém. Se você tem vontade de fazer alguma coisa, ora para Deus, muitas vezes Deus não vai responder. Ele vai dizer, você tem massa cinzenta aqui embaixo dos seus cabelos, vai lá e toma uma decisão. Se você agiu errado, depois assuma as consequências. Quer comprar um carro? Vai comprar um carro. Decida você. Agora, você tem critérios de avaliação. Isso aqui é algo bom, não é o melhor negócio, então você age. Agora, algumas vezes pessoas querem tanto alguma coisa, um desejo tão grande, eu recebi uma mensagem do Espírito Santo me dizendo que eu tenho que comprar aquele carro. E aí depois eu vi, esse carro não é bom. Peraí. Deus, tem uma moça recente, uma mulher recente no Brasil, que deu o maior problema agora. Primeiro ela falou que o Espírito Santo tinha mandado ela casar com um homem. Depois de 2 anos, ela falou que o Espírito Santo mandou ela divorciar com um homem. Depois ela casou com outro homem e descobriu que o cara era homossexual. E que o cara abusou do filhinho dela. Vocês acham que... E ela voltou agora. Voltou com o marido anterior. E pessoas seguindo, né? Usando a influência que esse tipo de pessoa tem. Tudo porque ela fala, o Espírito Santo fez isso, o Espírito Santo fez aquilo, o Espírito Santo... Eu sou orientado, eu sou ungidona pelo Espírito Santo. Gente, ainda bem que Deus deu uma missão somente para a igreja, uma única vez, e mostrou quão sério é isso. Porque se Deus tivesse continuado a fazer o que Ele fez com Ananias e Safira, eu não estaria pregando hoje à noite. Não. Nem sentado. Eu já estaria na glória. Será que a igreja estaria cheia? Eu consegui passar a ideia para vocês? Outras ocasiões no livro de Atos, vai ter um cara chamado Simão. Ele é mágico. E quando ele viu o que os apóstolos estavam fazendo, sabe o que ele quis fazer? Ele quis comprar o Espírito Santo. Me dá esse poder. Sabe o que aconteceu com ele? Ficou cego. Então, matar os apóstolos, prender os apóstolos. Os apóstolos estavam não tinham nenhuma preocupação. Ameaçaram ele, mas pode ameaçar matar minha família, meus filhos, pode fazer o que quiserem conosco. Nós não temos nenhuma, pode falar mal da gente, pode fazer o que quiser, mas não deturpem o Espírito Santo. Se o momento que uma igreja deturpa o Espírito Santo e outras pessoas começam a agir de forma deturpadora com referente ao Espírito Santo, igreja vai ser qualquer outra coisa, menos igreja. Só para a gente terminar, o livro de Romanos 11:22 fala o seguinte: considerai a bondade e a severidade de Deus.
Muitas vezes nós achamos Deus muito bonzinho. Por isso, quando a gente olha para o texto de Ananias, fala, como Deus matou esses caras? Inicialmente a gente pensa que é Pedro o autor, mas ali Pedro só falou e o cara bateu as portas. Então, ali é Deus que está fazendo aquilo. E o próprio Pedro falou, vocês tentaram mentir, enganar a Deus, enganar o Espírito Santo para o próprio Deus, para o próprio Espírito Santo. Quer dizer, que loucura. Se fosse para os homens são facilmente enganados, mas Deus não se engana. Os homens olham muito para a aparência, Deus não, olha o coração, a motivação, a intenção. Então Paulo fala assim, devemos considerar a bondade e severidade de Deus. E quando a gente olha para a história de Ananias e Safira, a gente vê, por que tanta severidade? Eu gostaria de, em primeiro lugar, o Juninho colocou esse texto aqui, né? Considera, pois, a bondade e severidade de Deus para com os que caíram, severidade. Para contigo a bondade de Deus, se permaneceres nessa bondade. Do contrário, tu serás cortado, tu serás disciplinado. Está falando para salvos. Não que perderá a salvação, mas que será disciplinado. Bondade de Deus. Olha só uma lista de pessoas aqui que receberam a bondade de Deus. E aí você vê e fala, puxa, como Deus é bom, como Ele é misericordioso, como Ele é gracioso. Lá em Jericó, uma mulher prostituta, que toda noite dormia com 5, 6, 7 homens. Quando os espias chegaram lá, ela creu em Deus, obedeceu às orientações dos espias, foi salva. E foi da linha, acho que foi bisavó de Davi, alguma coisa assim. Então, Ruth é que vai ser bisavó. Ruth, uma moabita. Esse povo tinha uma maldição. Até a 10ª geração não podia fazer parte da nação de Israel. Mas quando Noemi chegou lá, os filhos dela, um dos filhos casou com Ruth, com Ruth, e quando Noemi quer voltar embora, Noemi fala, fica, você não terá vantagem nenhuma em nossa terra, você será prejudicado, vão fazer muito gimê com você lá. Eu não garanto a sua sobrevivência, não garanto a sua vida lá, por favor, fique aqui, eu sou viúva, não tenho mais nada. E Ruth falou para Noemi, aonde tu fores, eu irei. O teu Deus será o meu Deus. E Deus abençoou um maridão, que até o nome dele é bom. É Boaz. Nínive, capital do império mais sanguinário que nós tivemos na face da terra. Até o ponto que Deus chega para Jonas, Jonas, vai pregar lá, e Jonas deu a resposta para Deus. Qual foi a resposta? Não. E não quis ir. E Deus teve que dar um mergulho em Jonas para que ele fosse lá e pregasse. E era só 6 palavrinhas. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida, será destruído. E sabe o que aconteceu? O povo se arrependeu. E Jonas foi lá para o morro esperando que a destruição viria. E Deus usou de misericórdia, aceitou aquele arrependimento, aquela mudança. E Deus salvou 120.000 pessoas, mais gato, cachorro e galinha. Deus não destruiu, não que eles são salvos, mas assim, haveria uma descida de alguma coisa terrível que exterminaria tudo naquela cidade. E Deus foi misericordioso, Deus foi bom naquela cidade. A mulher adúltera, que foi pega em adultério. Enquanto as pessoas queriam apedrejar, Jesus ali salvou e deu uma nova vida para ela, uma nova oportunidade. Zaqueu, cobrador de impostos, rejeitado pela sociedade. Desce daí, Zaqueu. E mudança na vida dele, e agora devolvendo tudo aquilo que tinha, porque ele tem uma nova vida, ele desfrutou da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Em todos esses aspectos, a gente olha, parece que Deus é injusto. Deus não podia ser tão bondoso com as pessoas desse jeito. O apóstolo Paulo permitiu com que Estevão fosse apedrejado, depois pede cartas para perseguir os cristãos, matar e colocar em cadeia. No meio do caminho, Jesus se encontra com ele em visão e salva ele e abençoa, dá um ministério, dá capacidade para ele deixar todas as escrituras para nós aqui que sustenta a igreja. Deus é injusto, Ele é muito bom, mas Deus é severo também. Adão e Eva, pessoas criadas pelas próprias mãos de Deus. Os meus filhos são bonitos, o Xará Rosana. E nós estamos muito contaminados pelo pecado.
E ainda olhamos uns para os outros e nos admiramos de tanta beleza. Como o netinho da Cíntia, aí, da filhinha da Gabriela. Você olha assim e fala, como Deus é bom. Agora imagine Adão e Eva. Por isso que quando Deus criou Eva, quando Adão viu ela, a Bíblia fala afinal. Mas literalmente é uau! Imagine Adão saindo pulando para tudo quanto é lado. Imagine, não quero nem imaginar quando ele viu Eva. Ele sempre estava olhando para leão, leoa, elefante, agora viu Eva, criado pela mão de Deus. Deus sempre deu uma ordem para ele: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles comeram. O que aconteceu com eles? Foram expulsos do paraíso. E Deus trouxe a morte. São filhos, são criaturas dos próprios dedos. Deus moldou Adão com o barro, soprou na sua nariz diretamente. Nós não somos criados diretamente por Deus. Nós somos criaturas de Deus, nós somos o efeito reprodutor. Nós herdamos o narizão, a testa, as verrugas, tudo dos nossos pais. Mas Adão não foi criado. E Deus assim não o poupou. Noé, na época do dilúvio, Deus não poupou a terra inteira. Moisés, Deus falou: Moisés, na primeira vez eu mandei você ferir a rocha, agora só fala para a rocha. Moisés bravo foi lá e feriu a rocha. Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida. Aquilo que era o sonho dele, aquilo que ele gastou a vida toda, se dedicou àquilo, ele pagou um preço muito grande, tanto para a sua família, tudo. Deus não deixou. Como Deus é mau. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tinham que acender as lanternas do tabernáculo. Gostavam de beber uma de vez em quando. E foram fazer isso meio embriagados. O fogo do tabernáculo os fulminou. Um homem, logo após Moisés dizer que o sábado era sagrado, que o sábado das 6 horas de sexta-feira até as 6 horas do sábado não podia fazer mais nada, nem pegar uma maná, devia pegar na sexta-feira, em dobro. Não podia trabalhar no sábado. Deus queria consagrar, Deus queria zelar pelo povo. Um homem chega no sábado, levanta lá, vou catar lenha. A mulher devia estar azucrinando no ouvido dele, vou catar lenha. Mas marido, hoje essa é superstição, não tem nada a ver. Foi bom. Davi, já contamos a história de Davi. A arca da aliança, Deus falou que ninguém podia tocar na aliança, na arca da aliança. Um homem bem intencionado, quando a carroça, a arca devia ser carregada nos ombros dos levitas, e eles colocaram numa carroça, já estava errado aí. E quando a arca ia cair, esse homem bem intencionado, preocupado, foi lá e tocou na arca, morreu. Jesus, o próprio Filho de Deus, recebeu, deu para nós a sua justiça e recebeu o nosso pecado, a nossa culpa. Agora, imagine aqui, isso muitas vezes acontece. Se Elisandro fosse uma pessoa muito rica, muito poderosa, e de repente eu cometo um erro. O Elisandro sabe desse erro. E eu estou prestes a morrer, a pagar uma dívida enorme, sei lá, uma tragédia com a minha vida. O Elisandro sabe isso. E ele vem e fala: não, pode deixar comigo. Eu fico na sua frente. E aí quando alguém vem então para me destruir, quando olha o Elisandro: ó, eu estou com ele aqui, ele cometeu erro, mas eu estou junto com ele. Ah, tudo bem então. Ok, não tem problema não. Não é isso que acontece? Eu tenho um primo meu que é tenente da polícia. E ele sempre falou: quando você tiver algum problema, pede para ligar para mim. Porque aquele limpar a barra resolveu o problema. Agora, o que aconteceu com Jesus aqui, com Deus? Jesus se colocou na nossa frente. E Deus não poupou Jesus. Deus poderia poupar Jesus. Deus não precisava matar, já que ele está se colocando na frente, ele é o Filho de Deus, ó, e Deus fala: puxa, né, você não está, eu não quero fazer esse mal para você.
Mas Deus derramou toda a sua ira contra Jesus, porque ele nos representava. Ananias, nós contamos hoje, e um camarada chamado Herodes, depois de ele ter matado Tiago, o apóstolo Tiago, pela espada, ele vestiu uma roupa carnavalesca, toda brilhante, e saiu na sacada assim. E aí a multidão fala assim: uau! Ele fala como se fosse voz de um Deus. No mesmo momento, ele morreu comido de bicho. Tem até uma música, não sei se vocês conhecem, no Brasil, que é uma música que fala: morreu comido de bicho. Então você tem a bondade de Deus e você tem a severidade de Deus. Em alguns aspectos, em algumas situações, Deus usa de muita graça, misericórdia, mas em outros aspectos, Deus não abre mão. E esse caso aqui de Ananias reflete isso. A questão ali era quem estava sendo blasfemado. O que estava sendo propagado, que o Espírito Santo estava agindo na vida de Ananias e Safira. E isso não era verdade. Isso era cobiça, isso era ganância, no caso, ganância no mau sentido. E ali eles foram desmascarados. Só para a gente terminar, para a gente pensar um pouquinho, né? Nós colocamos nossa vida em risco quando falsificamos a atuação do Espírito Santo em nossa vida e ministério. Como eu falei, ainda bem que Deus só mostrou o quanto Ele não gosta e o quanto Ele reprova isso uma única vez. Então, se você se entristece com pessoas que têm deturpado a ação do Espírito Santo, fica tranquilo. Haverá um julgamento. Haverá um momento em que pessoas prestarão contas a Deus.